Seja bem-vindo ao Fogo na Rede, meu nome é Gabriel Rocha, sou jornalista e comentarista do canal. Álvaro Montoro brilhou e o Botafogo venceu o Volta Redonda por 1-0 na terceira rodada do Campeonato Carioca de 2026. Vamos pro pós-jogo? Falar um pouquinho dessa partida? Um jogo que começou um pouquinho estranho porque a saída do Savarino foi anunciada no Botafogo. Uma negociação que já dava como melada por parte da imprensa, da mídia, voltou à tona e o Botafogo perdeu o Savarino para o Fluminense. Perdeu é forte, né? O Botafogo expulsou o Savarino do Botafogo e mandou para o Fluminense. Tá querendo enxugar a folha salarial e não quis manter o venezuelano no elenco de 2026. É muito triste mesmo. É um jogador que a gente precisava contar. Muito bom, um craque diferenciado, brilhou com a nossa camisa e não vai ter sequer uma despedida digna do Botafogo. Mas com essa notícia ruim, a gente começou a partida de hoje um pouquinho já desanimado, essa é a verdade. A gente começou a partida desanimado, os torcedores também um pouquinho desanimados. Vieram cerca de 6 mil pessoas no Newton Santos, 5.910 pessoas acompanhar o Botafogo hoje aqui contra o Volta Redonda. Uma média que está baixa ainda, mas que pode aumentar caso as coisas melhorem, né, cara, nos bastidores. Tá muito estranho a situação do Botafogo. A gente tá duro, né, tá faltando dinheiro, isso a gente já sabe. Mas as coisas não são feitas com transparência, então não tranquiliza o torcedor em nenhum momento. Mas o jogo começou estranho também. Volta Redonda chegando bem e chegando forte, com 2 passes em profundidade. Um deles foi impedido pela a última linha de zaga ali do Botafogo, com 3 zagueiros, mas cara, a gente tomou um susto logo de início do jogo, porque Volta Redonda chegou bem, chegou forte, chegou em condições de abrir o placar, mas por falta de qualidade ali mesmo, eles não conseguiram abrir esse placar. Mas isso parou por aí. Dos 5 minutos para frente, só domínio do Botafogo. O Botafogo realmente dominou as ações, começou a trocar passes com mais calma, e aí o jogo começou a fluir. A gente teve boas finalizações no primeiro tempo do Arthur, a gente teve uma boa cabeçada do Arthur Cabral e a gente também teve uma chegada do Matheus Ponte cara a cara com o goleiro. O Ponte que fez uma boa partida. O finalzinho ali ele estava um pouco zicado, um pouco estranho, mas fez uma boa partida, improvisado também. Hoje foi o show da improvisação. Newton improvisado, Ponte improvisado, depois entra Santi improvisado, enfim, tinham pouquíssimas opções no banco, então o Anselmi teve que realmente dar uma inventada boa. Mas o placar só saiu lá no segundo tempo. Depois que o Botafogo apertou, perdeu chances no primeiro tempo. A mais clara do jogo foi a do Ponte, realmente, que chutou em cima do Avelino. O Avelino foi conseguindo mais defesas, e mais defesas, e mais defesas ao longo do jogo. Boa partida do goleiro do Volta Redonda. No segundo tempo, o Volta Redonda colocou mais um zagueiro, depois colocou mais volantes. Enfim, o Volta Redonda começou no primeiro tempo marcando alto. Viu que não ia conseguir, isso não ia render contra o Botafogo e abaixou um pouquinho da marcação, né? Colou a marcação lá no campo de defesa e se fechou. Mas se fechou de uma forma um pouquinho ruim, porque o Botafogo achou espaço. Na qualidade no 1 contra 1, na troca de passes, o Vitinho foi muito bem, o Alex Telles foi muito bem, e isso contribuiu para o jogo do Botafogo fluir no primeiro tempo. Já no segundo tempo, realmente o Volta Redonda se fechou ainda mais e a gente conseguiu furar essa defesa com o Álvaro Montoro. O Álvaro Montoro fez uma boa jogada pelo meio, limpou o jogador do Volta Redonda e acertou um chutaço para o Avelino não conseguir defender. Finalmente aí, né, cara, esse 1-0 tava demorando para sair. Depois algumas substituições, o Botafogo se manteve com aquela troca de passes daquele jeitinho. Bom de ver. Um time lúcido, que não tem tanta pressa, mas, claro, precisa acertar a tomada de decisão nos últimos minutos, nos últimos terços do campo, precisa realmente de entrosamento, e isso vai ganhar com o tempo, tá bom? Mas foi uma boa exibição do time do Martim Anselmi aqui hoje no estádio Newton Santos. Já estão me apressando para sair daqui, já estou recebendo uns olhares aqui para sair rápido, então vou tentar ser um pouco mais breve, mas depois do gol do Montoro, o Botafogo entrou com alguns jogadores, né? Matheus Martins, o próprio Santi Rodrigues, que entrou, na verdade ele entrou antes do gol do Montoro,
deu assistência para o Monturo. Que precisam de minutagem, né? O próprio Nathan Fernandes, o Matheus Martins fizeram um bom jogo. O Nathan Fernandes deu um apoio ali pela lateral, né? Funcionou ali como um ala. E o Matheus Martins entrou mais como centroavante no lugar do Arthur Cabral, que esse sim fez um jogo um pouco abaixo. Mas ainda tem tempo de mudar, né? Ainda tem tempo dele melhorar, tá bom? O meu nome é Gabriel Rocha, eu sou jornalista e comentarista do canal Fogo na Rede. Pro futuro vão haver análises um pouco mais pensadas e um pouco mais calmas, tá bom? Mas agora, por enquanto, é isso que a gente tem. Valeu, fui!